Doutor Pedro, será que faz mal engolir? Meninas, essa pergunta é uma que vem ano, vai ano no consultório, eu recebo a paciente e entra meio constrangida e você sempre tem essa dúvida. Será que tem problema em engolir? Será que passar no rosto o sêmen pode dar algum tipo de situação que te cause constrangimento? Pois é, mais de 70% das mulheres, estudos mostram que não tem ideia se tem problema ou não engolir ou ter algum contato com o sêmen. Mas hoje, fiquem tranquilas que a gente vai resolver essa situação de vez para você não ter mais dúvidas. Sabe por quê, meninas? A maioria das mulheres não pergunta? Medo. Medo de ser julgada, medo de, meu Deus, alguma coisa vai acontecer, sociedade, pressão, o que eu posso fazer, doutor Pedro? Meninas, não tem problema nenhum. Desinformação é problema. Então, quando você pensa em engolir o sêmen, qual é a questão mais importante aqui? O que é o sêmen e como o nosso corpo funciona, meninas? O sêmen é um composto, é todo líquido que você vê, de 1 a 5% é a composição de espermatozoides, mesmo que fazem o papel de fecundar o óvulo. Nos demais, existe todo o plasma seminal envolvido com zinco, proteínas, frutose, vitaminas e outras substâncias que ajudam o espermatozoide a sobreviver até chegar no óvulo. Se assim ele chegar, claro. Nossa, doutor Pedro, então proteína, frutose, zinco, antioxidante, o sêmen, de maneira geral, tem uma excelente composição. Claro, né, meninas? Pense que o sêmen vai fecundar o óvulo, então tem que ser uma célula nova, jovem e cheia de benefícios de maneira geral. Nesse ponto, então, seu corpo está perfeitamente apto a digerir esse tipo de proteína, zinco, porque, de maneira geral, não são substâncias nocivas e você pode sim digerir sem nenhum mal, sem ter algum tipo de alergia, algum tipo de dor. Mas, doutor Pedro, então, basicamente, o sêmen é proteína. Isso mesmo, meninas, assim como a proteína que você tem do leite, tem da carne, tem do ovo, tem de qualquer lugar que você escolha. Então, quando você engole, nesse caso, o sêmen faz o mesmo papel que uma proteína no caso de digestão. Então, quebra de enzimas salivares ali para a proteína ser digerida no estômago. Mas doutor, por que a gente tem tanto medo disso? Me explica, eu quero entender. Meninas, porque muitas vezes existem muitas desinformações e tabus que correm na internet relacionada a isso aqui é tóxico, ou isso faz mal, eu engoli e vomitei e não faz bem para a saúde. Bem no fim, meninas, a real é que o sêmen é um emaranhado de proteína junto com espermatozoides, zinco, vitaminas, e isso não irá fazer mal para você. Então você não vai ter problema em relação a deglutir o sêmen. Agora respondendo de maneira bem científica para vocês, não faz mal engolir pela própria essência do sêmen que eu já comentei dos compostos. Porém, existem alguns riscos envolvendo o parceiro na hora da deglutição. Como assim? Você tem que conhecer teu parceiro, meninas. Você não pode sair por aí achando que não tem problema. Eu vi no vídeo aí que o doutor falou que não tem problema e pode engolir. Ok, mas se você não conhecer seu parceiro, a procedência dele, aí pode ter problema. Mas por que, doutor Pedro, você não falou que é proteína? Sim, eu falei, mas não se esqueçam que existem algumas questões importantes aqui. Se você não conhece seu parceiro, pode ser que ele tenha algum tipo de IST, infecção sexualmente transmissível. Exemplo, uma clamídia, uma gonorreia, sífilis. E de maneira geral, isso pode sim acabar transmitindo para você. Doutor Pedro, mas e HIV? HIV é muito raro, meninas, não existe relatos associados a HIV via oral, porque o vírus é muito fraco e o ácido do estômago já queima ele. Mas a gente sempre tem que lembrar que se você tiver alguma lesão, uma afta, uma lesão na tua mucosa, isso sim pode entrar em contato, seja com HIV, gonorreia, clamídia, cancro de maneira geral, e acabar sendo transmitido via oral. Não é tão comum, mas existem relatos, principalmente para clamídia e gonorreia. Então, se você não conhece seu parceiro e resolve praticar o ato de engolir, nesse caso aí pode ter problema porque você não sabe da procedência. E se ele tem algum tipo de IST e ele acaba passando para você? Então, aí sim é um ponto que você tem que se ligar do risco em relação a engolir sêmen. Outro ponto é o risco relacionado a engolir e alergia. Nossa, doutor, tem? Claro, meninas. Quem já ouviu, comenta aqui embaixo de alguma amiga que tem alergia à proteína do sêmen. Como que isso acontece? Pode afetar cerca de 20% das mulheres em até certo grau de você ter alergia. Então você engole o sêmen e aí você começa a ter alergia na região de boca, coceira, você também começa a ver aquela região mais avermelhada, demora um tempo para passar. Então você ter alergia a
o sêmen, isso pode acontecer sim e você ter esses sintomas que eu acabei de comentar. Se você sente qualquer desconforto, inchaço labial, vermelhidão, logo após ter contato com o sêmen em deglutição, pode ser que você tenha um certo nível de alergia e é importante que você comunique ao seu ginecologista. Ai, doutor Pedro, mas e aí o que eu faço? Eu não vou poder ter relação? Celibato eterno? Não, meninas, você pode ou ter relação com preservativo ou evitar engolir. As duas formas funcionam assim, tá bom? Outro ponto que é sempre bom comentar é que algumas mulheres podem sim relatar alguns problemas digestivos leves, como por exemplo, náusea, desconforto abdominal, estufamento e em alguns casos muito raríssimos, diarreia. Porém, esses são exceções, são alguns sintomas ali do sistema digestório não associado à alergia ou ISTs que uma paciente, uma mulher, pode ter ao tentar engolir, deglutir. Se você começar a ter isso de forma corriqueira e associar com engolir sêmen, claro, você deve parar para você não ficar mal, né? Não é? Toda vez que você vai ter relação, vai acabar indo no vaso, sentando, reinando lá por ter engolido. Então, pense na sua saúde também. Agora, vamos lá a um ponto mais importante do vídeo. Meninas, engolir sêmen faz bem? Nossa, tá cheio de nutrientes, doutor, frutose, vitaminas, zinco, antioxidante. Então faz bem? Meninas, a real é que não faz diferença alguma. Mas, doutor Pedro, você falou que tá cheio. Não, realmente tá cheio. Mas quanto disso tem num sêmen? 1, 2, quanto de ml o parceiro ejacula? 3 ml? Meninas, isso é irrisório, perto de uma refeição. Se você comer um ovo, vai ter muito mais proteína, ou tomar um suplemento de antioxidante, vai ser muito melhor do que você deglutir o sêmen. Então, na real, faz bem se fosse uma quantidade muito, muito maior, mas a pequena quantidade não faz uma diferença no aporte calórico e nutricional do seu dia a dia, entende? Então, claro que você comer uma comida que tem esses benefícios que estão compostos no sêmen, vai fazer muito melhor. Então, não faz diferença, na verdade. O que faz diferença, e é o mais importante aqui, é o seguinte: você se satisfaz sexualmente, você está bem satisfeita emocionalmente com o seu parceiro, para você faz bem fazer esse ato de engolir, então faça, porque aí você vai estar satisfeita emocionalmente e sexualmente, que é o principal ponto desse vídeo. E não você ficar, será que vou? Será que não vou? Será que faz mal? Não faz mal. Entendeu? Mas se para você vai fazer um bem porque você tem vontade, pô, seja feliz, fica tranquila. Mas, doutor Pedro, eu li que se você engolir o sêmen, engravida. Meninas, pelo amor de Deus, como que engravida engolindo o sêmen, meninas? Trato digestório, trato reprodutor lá embaixo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como que você vai fazer isso? Não faz sentido algum. Então, se você engravidar pela via oral, você vai ter o parto por onde? Pela amígdala? Ah, doutor Pedro, não fale isso. Óbvio que não, meninas. Você não vai ter o parto pela amígdala. Se você engolir, não vai acontecer nada, tá? Porque você só engravida via reprodutora sexual, via vaginal, tá? Então, não vai engravidar. Outro mito: engolir sêmen causa câncer. Nossa, doutor Pedro, eu já li isso, uma amiga me falou. Causa câncer do que, meninas? O que tem a ver câncer com engolir sêmen? Absolutamente nada. Você engolir, trato digestório vai digerir ali as enzimas, o que tem no conteúdo seminal, e depois a vida vai seguir. Não causa nenhum tipo de câncer. Você precisa engolir o sêmen para ser uma boa parceira. Meninas, quanta bobagem! Da onde que você engolir sêmen vai te fazer uma boa parceira com relação ao teu marido, namorado? Pô, que bobagem, conversa fiada, inútil, cara. Muita besteira. Você tem que fazer o que você, dá um close, editor, tiver afim, meninas. Você que manda na tua saúde sexual e no teu relacionamento. Então você não tem que fazer nada obrigada por ninguém. Entende, meninas? Isso é importante. E não podemos esquecer. Mas doutor Pedro, eu tava tendo relação com o boy lá e ele ejaculou na minha cara. E aí, é perigoso? Será que eu vou me queimar? Pode dar algum problema? Outro tópico importante, a gente não pode deixar de citar, você ter o contato do sêmen na região facial. Não vai acontecer nada de ruim com você. Lembre sempre que pode, se você deixar permanente ali ou por um tempo, pode acabar tendo um pouco de alergia e reação inflamatória, porque o pH da sua pele é em torno de 4,5 a 5 e o pH do sêmen gira em torno de 7,2. E essa diferença de pH pode sim causar irritação e coceira ali na região de pele. Então, se você for muito sensível, pode irritar. Meninas, então,
para a gente finalizar e entender as boas práticas em relação a engolir ou não. Nunca se esqueçam, o sêmen é um fluido corporal natural com proteínas, vitaminas, zinco, antioxidantes, que no final das contas não faz diferença para você em valor nutricional, se vai aumentar ou não tua ingesta ali no dia a dia. Então não faz mal. Você tem que saber com quem você se relaciona para você ter certeza que não está levando algum tipo de doença para você. E cuidar com as alergias, porque infelizmente, apesar de pouca parte da população, pode ter algum tipo de alergia à proteína do sêmen. Nunca se esqueça que quem faz as regras do seu relacionamento é você com seu namorado, você não tem que fazer nada obrigado com ninguém ou com seu companheiro. E sempre se mantenha aberta a novos horizontes e ao que você achar melhor. Nunca faça nada com relação a dever com ninguém, porque saúde feminina é sobre confiança e você ter atração pelo seu parceiro e cada vez mais ser melhor. Então, não tem problema, fica à vontade que quebrando esses tabus você pode ter qualquer situação relacionada a engolir e não vai te fazer mal. Tá bom? Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixa o like também. Toda semana eu faço várias lives em relação a absurdos da internet. E não esquece de ver os meus vídeos aqui no canal de Saúde da Mulher com o Dr. Pedro Caron. Abraço, beijos a todas. Tchau, tchau.